Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da aula 3 do curso de Álgebra Linear 1 e nesse vídeo nós vamos falar sobre o desenvolvimento de Laplace. Vamos lá? Bom pessoal, e como é que é esse desenvolvimento de Laplace? Bom, vamos pegar aqui uma matriz A de ordem n, né? Digamos que os seus elementos sejam A e J, né? Lembre que indica linhas e J indica colunas, né, para a gente aqui. Vamos denotar por A maiúsculo índice e J como sendo uma matriz obtida por A, né, ao retirarmos a iésima linha e a jésima coluna. Ou seja, você vai, reduzir, né, a ordem de A, né, em uma unidade. Ou seja, a matriz que você vai obter dessa forma vai ser uma matriz n-1, certo? Matriz de ordem n-1. Tudo bem? Então, como é que você consegue calcular o determinante de A? Você pode escolher uma linha aleatória, digamos que seja uma linha I, e você vai ver que o determinante de A vai ser o somatório de j igual a 1 até n de A e J vezes menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante dessas matrizes aqui, certo? A e J. Professor, o que é que está acontecendo aqui nessa fórmula? Vou explicar. Gente, ó, você escolheu uma linha qualquer, que você quiser. Você vai escolher uma linha qualquer dessa matriz A. Você vai pegar cada elemento, né, dessa linha, tá vendo? E multiplicar por menos 1 elevado a I, né, a posição desse elemento, né, na linha, mais a posição desse elemento na coluna, tudo bem? Vezes o determinante da matriz que você obtém de A, né, tirando a iésima linha e a jésima coluna, tudo bem? Quando você fizer isso, você vai somar todos, você vai fazer em todos os elementos da linha e você vai somar tudo. Certo? E aí você vai obter o determinante. No processo análogo, na maneira análoga, é você escolher, ao invés de uma linha I, você escolher uma coluna J. Certo? Então, digamos que você escolheu a jésima coluna, certo? De A. Então você vai pegar cada elemento dessa coluna, multiplicar por menos 1 elevado a posição da sua linha, né? Mais a posição da sua coluna, vezes o determinante da matriz A e J, que é a matriz que você obtém de A, retirando a linha I, coluna J. Tudo bem? Então você vai somar, vai fazer essa soma e você vai obter também o determinante. Tudo bem? Esse terminho aqui, gente, ó, que está multiplicado aqui, tá vendo? Por cada elemento, ó, tá vendo? Que é o menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante dessa matriz aí, A e J. Ele é chamado, né, vamos denotar por delta, né, delta I J, ele é chamado de cofator ou complemento algébrico do termo A e J da matriz A. Bom, pessoal, vamos para um exemplo? Ó, vamos usar o desenvolvimento de Laplace para calcularmos o determinante da matriz A, que é dada por 0, 1, menos 1, 2, 1, 1, menos 2, 5, 2, 0, 1 e 1, 0, menos 1, 1 e 1. Né? E, gente, vamos escolher a primeira coluna, né, porque tem mais zeros. Né? Quanto mais zeros você tem, menos determinantes você vai calcular, de ordem 3. Né? Lembrando que, como aqui tem ordem 4, né, a gente vai calcular determinantes de ordem 3. Né? Então, seriam inicialmente 4 determinantes de ordem 3, né? Mas como tem 2 zeros aqui, eu só vou calcular 2. Tudo bem? Daquela matriz, né, com relação ao segundo elemento aqui, né, que é 1, e o terceiro elemento, que é o 2. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Ó. O determinante de A, né, usando o desenvolvimento de Laplace, será a soma, né, de cada elemento dessa coluna multiplicado pelo seu cofator. Né? Mas, gente, ó, eu não vou precisar calcular o cofator, como eu já falei, né? Vou repetir. Não vou precisar calcular o cofator nem do primeiro elemento da coluna, nem o último elemento da coluna. Por quê? Porque é zero, né? Aqui, ó, o elemento. Então, eu vou multiplicar zero pelo seu cofator. Então, tanto faz, vai dar zero, não é isso? O valor do cofator tanto faz. Então, afim no modo, não a grosso modo, mas afim no modo, essa soma aqui de 4 parcelas tem duas parcelas, que é a parcela referente a o segundo elemento da coluna e o terceiro elemento da coluna, tudo bem? Então, o segundo elemento da coluna vai ficar quem? 1 vezes menos 1 elevado, posição da linha mais posição da coluna, dentro do elemento em questão, então é 2 mais 1, certo? Lembra, ó, segunda linha, primeira coluna, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da matriz que eu obtenho aqui, né? Tirando a sua linha, né? E a sua coluna aqui, onde esse elemento está. Então, tirando a linha e a coluna, eu vou ficar com 1, menos 1, 2, 0, 1 e 1, menos 1, 1 e 1. Tudo bem? Mais, qual é a próxima parcela aqui dessa soma? Vai ser 2, né? Vezes o seu cofator. Quem é o seu cofator? Menos 1 elevado a... Quem é a sua posição? 3, 1. Então, 3 mais 1,
determinante da matriz que eu obtenho retirando a sua linha e a sua coluna. Então, vai ficar com 1 menos 1, 2, 1 menos 2, 5, menos 1, 1 e 1. Esse determinante aqui, gente, fazendo a conta rapidamente, ele vai dar 1, não é? Porque vai ficar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 menos 1, 3. Então, vai dar 3, certo, gente? Esse 3 aqui, eu vou multiplicar com esse menos 1 aqui, né, gente? Porque vai ficar menos 1 elevado a 3, dá menos 1, vezes 1, menos 3, certo? Então, vai ficar menos 3 a primeira parcela. E a segunda parcela, a gente faz a mesma conta, vai dar menos 3, tudo bem? Porque aqui vai ficar com 2 vezes menos 1 elevado a 4, que dá 1, vezes o determinante dessa matriz, que é menos 3 também. Pode fazer a conta rapidamente, né, usando aquele algoritmo, certo? Pela definição. Tudo bem? Então, eu vou ficar com menos 3 mais 2 vezes menos 3, que dá menos 9. Portanto, o determinante dessa matriz é menos 9. Bom, pessoal, como a gente falou de cofator, né? Cofator de um elemento, né, de uma matriz, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma matriz especial que nos fornece uma maneira de calcular a inversa de matrizes, certo? Inversíveis, óbvio, né? Então, vamos começar com a matriz dos cofatores de uma matriz A, né? Então, seja uma matriz de ordem n, né? Ou seja, n por n, digamos que a matriz, os elementos dessa matriz sejam A e J, né? Então, a matriz de cofatores de A é a matriz de ordem n também, certo? Que vai ser indicada por A barra, tudo bem, gente? Que vai ser a matriz formada pelos cofatores de cada elemento, né? O delta I e J, né? Lembrando que o delta ij é quem? Menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante daquela matriz lá, onde você tira a iésima linha e a jésima coluna. Tudo bem? Então, você vai fazer isso em todos os elementos da matriz e você vai obter, né, uma matriz nova, que você vai chamar de matriz de cofatores de A. Tudo bem? E a matriz adjunta, é essa que eu falei que é importante, né, é a matriz transposta dessa matriz aqui que você obtém, né, dos cofatores, tudo bem? Então, você vai calcular a matriz dos cofatores e aí você calcula a transposta, ou seja, você pega a primeira linha, transforma na primeira coluna, a segunda linha, transforma na segunda coluna, por aí vai, e aí você vai obter a adjunta, né, da matriz A. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui. A matriz de cofatores da matriz A, quem é, gente? Dessa matriz aqui, ó, menos 1, 1, 2 e 0. Vamos lá? Então, quem é o cofator do primeiro elemento? Né? Então, vou fazer o quê? Vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Porque a posição dele é 1 mais 1. Ou, desculpa, é 1 e 1, né? Lembra que aqui a primeira linha é a primeira coluna, certo? Vezes o determinante que eu obtenho, né, ao retirar a primeira linha e a primeira coluna. Certo? Então, quando eu elimino isso aqui, eu vou ter a matriz apenas formada pelo zero. O determinante é o próprio elemento que aparece em questão, que é 0. Certo? E eu vou fazendo isso a cada elemento aqui, né? Ó, veja, vou pegar o cofator desse elemento aqui, ó, do termo 1, 2. Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho retirando a segunda coluna e a primeira linha. Então, vou ficar com 2 aqui, né? Para esse elemento aqui, vai ficar menos 1 elevado à posição dele, né? 2, 1, então 2 mais 1, vezes o determinante da matriz obtida quando eu retiro essa coluna e essa linha, então fico com 1 aqui, né? E por fim, menos 1 elevado a 2 mais 2, né? Que é a ordem aqui desse elemento, né? Retirando, vezes o determinante da matriz que eu obtenho retirando a coluna 2 e linha 2, então menos 1, certo? E aí, gente, ó, fazendo essa conta aqui, eu vou obter que a matriz dos cofatores é 0, menos 2, menos 1 e menos 1. Tudo bem? E aí, o que eu faço? Calculo a transposta dessa matriz. Então, vai ficar 0, menos 2, menos 1 e menos 1. Então, essa daqui vai ser a minha matriz adjunta. Pessoal, notem, né? Uma coisa importante frisar, que eu não estou multiplicando, tá vendo? Ó, cada elemento pelo seu cofator. Tá vendo? Porque senão aqui daria 0, né? Ó, que eu ia multiplicar 0 vezes o seu cofator. Gente, não, é só os cofatores, tudo bem? Então, cuidado, né, para não fazer confusão. No desenvolvimento de Laplace, eu multiplico cada elemento pelo seu cofator. Aqui eu estou montando a matriz só dos cofatores, tudo bem? Bom, pessoal, vamos dar uma relembrada aqui, né, no que significa a matriz inversível. Né? Então, dizemos que uma matriz A de ordem n é inversível se existir uma matriz B de mesma ordem, né, ordem n, de modo que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a IN, onde IN é a matriz de identidade de ordem n. Que matriz é essa?
é aquela matriz onde fora da diagonal principal é 0, ou seja, é uma matriz diagonal, certo? E na diagonal principal é tudo 1, tá vendo? Então, gente, essa matriz aqui é o elemento neutro da multiplicação de matrizes de ordem n, certo? Ou seja, se você multiplicar qualquer elemento, né, qualquer matriz A de ordem n por essa matriz, você vai obter a própria matriz A, tudo bem? E, gente, ó, outra questão aqui que eu quero levantar, né, um outro adendo é essa igualdade aqui, gente, ó. A vezes B é igual a B vezes A. Isso aqui nem sempre acontece, né, para quaisquer matrizes que você pegar A e B, né? Lembre que a multiplicação de matrizes ela não é comutativa, né? Você consegue construir exemplos até simples, né, de matriz 2 por 2, inclusive, né? Duas matrizes 2 por 2, por exemplo, onde o produto de uma pela outra é diferente quando você troca, né, as duas de posição, tudo bem? Então, mas no caso aqui dessa B, né, a gente está pedindo que seja igual. Nesse caso aqui, gente, ó, essa matriz B que satisfaz isso aqui, né, essa igualdade aqui, nessas duas igualdades, ela é chamada de a inversa de A e é indicada por A menos 1, certo? Então, gente, propriedades. Produto de matrizes inversíveis é inversível também, certo? Então, se A e B forem matrizes inversíveis de ordem n, A vezes B será uma matriz inversível de ordem n e a sua inversa ela é dada por B a menos 1 vezes A menos 1. Veja que a gente troca, né, a posição, tá vendo? Ó? Muito cuidado, a gente troca. Não é a inversa de A vezes a inversa de B. É a inversa de B vezes a inversa de A, certo? Propriedade B. Se A for uma matriz de ordem n, se existir uma matriz B de ordem n, tá o quê? B vezes A é igual a IN, ou seja, igual a identidade, então A é inversível e B é a inversa de A. Professor, não é a mesma coisa na definição? Não, gente, ó, veja. O item B diz o seguinte, eu não preciso calcular B vezes A, ou A vezes B e B vezes A. Se eu calcular apenas B vezes A, né, e obter identidade, então eu já sei que B é a inversa de A, tudo bem? Isso aqui é uma propriedade que a gente vai estudar mais a fundo quando a gente for fazer a parte de espaços vetoriais, certo? A parte de transformações lineares. Vocês vão ver que o porquê disso acontece, certo? Por que isso acontece? E por fim, gente, ó, a inversa de uma matriz também é inversível. Ou seja, se A for uma matriz inversível de ordem n, então a inversa de A será inversível também. E a inversa da inversa é a própria A. Bom, pessoal, e aí nós temos o seguinte resultado, né, sobre inversão de matrizes, né? Possibilidade de inversão de matrizes. Uma matriz A de ordem n é inversível se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Gente, se e somente se significa dizer que essa condição aqui é uma condição necessária e suficiente. Ou seja, gente, ó, se o determinante de A for diferente de zero, a matriz A é inversível. Se o determinante A for igual a zero, a matriz A não é inversível. Certo, gente? E no caso da matriz ser inversível, ou seja, o determinante de A for diferente de zero, a gente tem que a inversa da matriz A era dada pela seguinte fórmula, gente. Ó, a inversa de A igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Tudo bem? Lembre que a matriz adjunta a gente obtém como? Calculando a matriz dos cofatores, né? E depois fazendo a transposta. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo aqui para uma matriz 2 por 2. Então, a gente sabe que a matriz adjunta dessa matriz, né? Lembre que foi o exemplo, aquele exemplo anterior, né? Quando a gente falou de matriz adjunta. Então, a gente sabe que a matriz adjunta dessa matriz aqui, dada por menos 1, 1, 2 e 0, é 0, menos 1, menos 2 e menos 1. O determinante de A é fácil ver também que é menos 2, né, gente? Ó, menos 1 vezes 0, 1 vezes 2, só que é negativo, né? Lembra que o sinal aqui é menos, né? Então, vai ficar com menos 2, certo? Então, quem é que vai ser a matriz inversa da matriz A? Gente, né, como o determinante de A é menos 2, né, que é diferente de 0, então a matriz é inversível e a inversa vai ser dada por menos 1 sobre 2, né? Por quê? Porque é 1 sobre o determinante de A, né? Então 1 sobre menos 2 é menos 1 meio, vezes a matriz adjunta de A, que é 0, menos 1, menos 2, menos 1. Se você multiplicar menos 1 meio nessa matriz aqui, vai ficar como? Menos 1 meio vezes 0 dá 0, menos 1 meio vezes 1 dá 1 meio, menos 1 meio vezes menos 2 dá 1, e menos 1 meio vezes menos 1 dá 1 meio. Tudo bem? Então, a matriz inversa da matriz A, dessa matriz A aqui, é 0, 1 meio, 1 e 1 meio. Bom, pessoal, e aí? Agora é com vocês, né, alguns exercícios interessantes para vocês aqui dessa aula. O primeiro, mostre que se A for uma matriz inversível de ordem n, então o determinante da matriz inversa, tá vendo? É 1 sobre o determinante de A.
certo? E determine quais das matrizes abaixo são inversíveis. Caso afirmativo, calcule as inversas, né? Então, nós temos o procedimento aí bem explicadinho, né? Então, vocês podem praticar, né? A matriz A de ordem 3 por 3, 2, 1, 0, menos 3, 1, 4, 1, 6, 5, certo? E a outra matriz A igual a 2 menos 3, 7, 1, 0, 3, 0, 2 e menos 1. Tudo bem? Então, gente, aqui é o final do vídeo 2 da aula 3 e da aula 3. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.